Muito bem, meus irmãos, quero convidar vocês a sentarem. E uma alegria para mim, eu me chamo Eduardo, sou um dos pastores aqui da Passo da Areia, sou um cristão amado por Jesus, mas também com várias lutas, precisando aprender muita coisa. Tenho lutado contra o pessimismo, a murmuração, a ingratidão, a raiva. Preciso da ajuda do Senhor. E eu sei, irmãos, que Jesus está nos levando para umas oportunidades muito importantes de estarmos atingindo novos níveis espirituais, não só como indivíduos, mas como igreja. E eu sei que nós temos algumas reflexões para fazer na carta de Efésios. Então eu queria te encorajar, se você não assistiu a pregação da semana passada, que você assista, ou no YouTube da igreja, ou no meu lá, que você assista. Nós falamos sobre Efésios capítulo 5. E irmãos, o título da mensagem só vai ser entendido um pouco mais para frente. O título da mensagem é a estatura de Deus, ou a altura de Deus. E nós falamos sobre Efésios 5 a semana passada, na primeira parte do capítulo. Agora, se você continuasse lendo o capítulo, você ia ver, nós falamos muito sobre aproveitar o tempo, sobre deixar se encher pelo Espírito e tudo mais. Mas se você for ver a última parte do capítulo, fala sobre deveres conjugais, sobre a importância do que a esposa deve fazer, a importância do que o marido deve fazer com relação à esposa. E nessa conversa ali sobre o marido, o texto diz que a relação entre marido e mulher é semelhante à relação entre Jesus e a igreja. Inclusive o texto vai dizer que o marido deveria estar disposto a dar a vida, a se entregar pela esposa, como Jesus se entregou pela igreja. Agora, irmãos, eu queria convidar vocês então para abrirem as suas Bíblias e nós começarmos lendo 2 versículos do capítulo 5 e depois eu quero pregar no capítulo 4. A mensagem de hoje é no capítulo 4. Então, ali no capítulo 5, o texto vai terminar no versículo 31 e 32 da seguinte forma: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele estava falando que a unidade, a união entre o homem e a mulher era muito intensa, de forma que eles iam formar uma só carne. Mas então ele acaba dizendo um pouco a mais e ele diz: grande é esse mistério dessa união tão profunda, mas eu quero me referir ao mistério grande de Cristo e a igreja. Que união é essa tão grande entre Cristo e a igreja, tão maior do que a união entre marido e esposa? É essa união de Cristo com a igreja. E é interessante, irmãos, que a Bíblia ela é inesgotável. Eu já li essa carta de Efésios, sei lá, mais de uma centena de vezes. E, irmãos, cada vez que a gente lê com o auxílio do Espírito Santo, a gente consegue enxergar coisas que a gente não tinha enxergado ainda. E lendo essa carta, mais uma vez, nas últimas semanas, eu comecei a me deparar com como ela trata sobre essa união de Cristo e a igreja. E eu comecei a ficar muito animado, porque os textos falam de algo muito sobrenatural sobre isso. E eu queria te convidar a gente dar uma olhada no capítulo 1. No capítulo 1 de Efésios, o versículo 22 e o 23, diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, esse texto é difícil de entender, e a maior parte dos comentaristas fogem de explicar ele. Irmãos, o texto está dizendo: deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele está dizendo, aquele que enche tudo, em tudo, todas as coisas, é Jesus, né? Ele está dizendo, deu a plenitude, está dizendo que a igreja é a plenitude de Jesus. É isso que esse texto está dizendo. Você não entendeu errado.
Ele está dizendo que a igreja é a plenitude de Jesus. Na versão Almeida, aliás, na nova tradução da linguagem de hoje, diz que a igreja completa Cristo. Então, mas como assim completa Cristo? É a plenitude de Cristo. Jesus está com um pedaço faltando e a igreja vai completar? Não, a igreja é uma extensão de Cristo. A igreja, ela é uma parte de Cristo. É uma forma que Cristo escolheu para se ampliar, para se estender, para agir, para atuar. Então, irmãos, a igreja é parte de Cristo, é uma extensão de Jesus, aquele que tudo enche em todas as coisas. E quando a gente fala de igreja, é bom a gente repetir que não é o lugar, não é a instituição, são as pessoas. As pessoas que tomaram a decisão de amar e obedecer a Cristo, tornam-se filhos de Deus e são batizados com o Espírito Santo de Deus. E isso faz então com que essas pessoas sejam parte de um sistema, de uma união chamada igreja, a parte que se chama corpo de Cristo. Então nós somos um com Cristo, nós somos tão um com Cristo, que o texto está dizendo que nós somos uma parte de Cristo, que nós somos o mesmo com Ele, uma unidade com Cristo. E meus irmãos, texto lá, quero te convidar a ir para o capítulo 3 agora, versículo 18 e 19, vai dizer assim: a fim de compreenderes, de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, lendo esses textos, eu chego a uma conclusão: a proposta que Jesus tem para nós é gigantesca. A proposta que Jesus tem para a igreja é gigantesca. E no final desse versículo, a expressão foi sermos tomados da plenitude de Deus. Sermos cheios do sobrenatural de Deus. Então, irmãos, o plano que Jesus tem aqui na terra é incrível, é gigante. Não pode ser. Ele está dizendo: eu queria que vocês dessem mais alguns passos. Ele inclusive usa a expressão que Cristo esteja no coração de vocês, para que vocês entendam a largura, o comprimento, e depois ele diz, de um amor que nem se pode entender, do amor de Deus que excede o entendimento. Eu queria que vocês avançassem nisso, para que vocês possam então ser cheios da plenitude de Cristo. Então, meus irmãos, o convite é para que a gente avance, para que a gente cresça, para que a gente viva mais dessa unidade de Cristo com a gente, mas também que a gente avance no crescimento como corpo de Cristo. Interessante que essa proposta, ela pode avançar sem limites, porque ele diz: eu quero que vocês compreendam mais o amor de Jesus, que vai além de qualquer entendimento. Tá, mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo: vão porque não tem fim, se aprofundem porque não tem fundo isso, vão porque não tem limite. Então, irmãos, essa é a proposta de Jesus, que a gente avance como igreja, que a gente cresça, que a gente viva o sonho, o propósito que Ele tem para nós. Ele tem um sonho e Ele quer viver esse propósito através de nós, através da igreja. Nós somos uma extensão dEle, que Ele quer usar aqui nessa terra. O capítulo 4, irmãos, de Efésios é muito chave na Bíblia, porque o texto diz que depois que Cristo subiu aos céus, Ele entregou dons aos homens. Ou seja, antes dele subir, não havia igreja, porque o corpo dele era aquele que ele tinha. Mas depois que ele sobe aos céus, ele distribui os dons, e agora nós é que vamos fazer o papel de corpo de Cristo na terra. Nós somos a corporalidade de Cristo aqui na terra. Nós somos os braços, as bocas, as mãos de Cristo aqui na terra. Então ele distribui os dons para que o Espírito Santo habitasse em nós de maneira permanente, e nós fôssemos então usados por Ele, como a obra. Interessante, ele disse, não estou me recordando da referência agora, mas ele disse certa vez
que nós faríamos obras maiores do que ele, ou seja, nós continuaríamos fazendo a obra dele, ele em nós fazendo, estendendo a obra dele. Então, irmãos, quero ler com vocês Efésios 4 um pouco mais, e o capítulo começa ali no versículo 1, dizendo o seguinte: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade ou paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Irmãos, a primeira mensagem que eu queria que a gente guardasse sobre esse aprofundamento em ser corpo de Cristo, nós queremos mais, nós queremos atingir novos níveis de espiritualidade, e a dica que ele dá agora para nós, para esse nosso aprofundamento, é que o chamado de Jesus, ele opera na união do Espírito, com a união do Espírito. Então ele começa o capítulo dizendo: olha, eu quero que vocês vivam de maneira digna da vocação, do chamado que vocês têm. Todo cristão tem um chamado. A gente acaba distorcendo essa história de chamado, falando só sobre aqueles que têm chamado episcopal, os pastores, os diáconos, esses têm um chamado. Todo cristão tem chamado, porque nós somos chamados como membros desse corpo de Cristo. E o texto lá de 1 Coríntios 12 deixa bem claro que um é a mão, o outro é o olho, o outro é a perna, o outro é o pé. Então nós somos membros, nós somos partes, e cada um tem um chamado para atuar em alguma parte desse corpo de Cristo. Então todos nós temos chamados, e ele está dizendo: vivam de maneira digna, vivam focados nessa vocação, nesse chamado que cada um de vocês recebeu. Mas interessante que depois, logo em seguida, ele vai dizer que viver esse chamado é fazer tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então você e eu, nós fomos chamados para nos unirmos. Como? Com Cristo, que é o cabeça. O texto a gente já tinha lido ali no capítulo 1, mas o capítulo 4 também traz um outro versículo dizendo que Cristo é o cabeça desse corpo. É o sistema nervoso desse corpo, é o cérebro, o sistema nervoso desse corpo é Cristo. Então, que união é essa que eu tenho que fazer de tudo para manter? A minha união com Jesus, mas também a minha união com os outros membros do corpo de Cristo. Aprofundar essa união, aprofundar essa sinergia, essa interação, essa conexão das engrenagens, para que a gente possa viver então o sonho, a vocação, o propósito que Jesus tem para mim aqui na terra. É isso que vai me levar ao potencial mais alto do que Jesus tem para mim. Então é por isso que é besteira, meu irmão, esse negócio de que você não precisa ir na igreja, que você busca Jesus sozinho em casa. Não existe reino de Deus, não existe cristandade, não existe cristianismo sem a unidade com os irmãos, com os membros. E a unidade de servir junto, de andar junto, de confessar pecado, de se encorajar, de chorar, de rir, de saber, de potencializar aquilo que o outro não é tão forte como eu. E ele não é tão forte como eu, não porque eu sou bonitão e melhor, é porque Cristo derramou uma graça sobre mim diferente da dele. Eu sou o olho e ele é a mão. E o texto lá de 1 Coríntios 12 diz: não dá para o olho dizer para a mão: eu não preciso de ti, ou sou melhor do que tu. Então, irmãos, é isso que Jesus está nos convidando para viver. Uma maior união com o cabeça. E eu queria que você se lembrasse, nós somos membros do corpo. Agora imagina um membro que resolve se desligar do cérebro, se desligar do cabeça, se desligar do sistema nervoso. Irmãos, não dá nem para respirar sem contato com o cérebro. Então nós dependemos, irmãos, do contato com o cabeça. Eu e você, individualmente, dependemos do contato com o cabeça. E a gente vai viver muito pouco se a gente não permanecer conectado com o cabeça. A Bíblia traz em mais de um lugar a expressão de pessoas que andam mortas, parecendo que estão vivas. Então, irmãos, nós precisamos muito dessa conexão. E é uma preocupação minha constante que essa igreja se conecte com Jesus.
E a gente se conecta com Jesus, irmãos, num relacionamento pessoal com Ele. Primeiro, pessoal, individual com Ele. Então não é eu e a minha esposa, não é eu e meus filhos, não é eu e a igreja, nós oramos. Não, é você ora. Você precisa ter vida de conversa com Jesus. Você precisa ter relacionamento profundo com Jesus. Você precisa ter vida de oração diária e vida de prática de jejum, de leitura das Escrituras, e depois você vai levar essa bagagem de relacionamento com Jesus para a tua família, para ajudar eles também, para fazer junto com eles, para vir aqui, para ir nos pequenos grupos, outros menores, para fazer então, levar outras pessoas junto nessa caminhada. Então, irmãos, eu quero encorajar vocês muito a fazerem isso, a viverem isso, porque no dia a dia cada vez se mostra cada vez mais claro que nós dependemos da oração e do jejum, nós dependemos da conexão com Jesus. E essa oração precisa acontecer de uma forma que tenha conexão verdadeira. Não basta eu reservar 1 hora por dia e ficar sentado lá e a minha conexão não acontecer. Então eu preciso, além de ter a disciplina de reservar essa agenda, eu preciso fazer isso com qualidade. Eu preciso fazer uma boa avaliação se eu estou me conectando com Jesus ou não. E meus irmãos, eu tenho experimentado os efeitos disso, eu tenho visto nas pessoas. Eu costumo dizer que eu me tornei um médico de um remédio só. As pessoas vêm até mim com as diferentes dificuldades, ou é relacionamento conjugal, ou é questão financeira, ou é questão no trabalho, ou é não sei o quê, e a direção é sempre a mesma. Vamos intensificar a oração individual todos os dias. Vamos fazer uma nova agenda de oração mais profunda e de jejum, e vamos ver o que acontece. E, meus irmãos, quem faz, volta dizendo, as coisas mudaram. Jesus botou a mão, mudou tudo. Eu já me sinto em paz, a realidade mudou. Irmãos, isso é o que nós mais precisamos, união com o cabeça. Agora, depois disso, eu também preciso entender que os outros membros do corpo, eles são muito importantes para essa interação. Eu preciso deles também. Então eu não posso ser um membro que está achando que os outros, eu não dependo dos outros, eu preciso dessa interação para poder continuar avançando, para experimentar as coisas mais profundas do reino de Deus. Então eu preciso sim me encontrar com meus irmãos durante a semana, tanto os pequenos grupos, microgrupos e qualquer outro tipo de grupo que exista, para interagir, encorajar, trocar ideia bíblica, confessar pecados, prestar conta se eu estou orando ou não, se eu estou jejuando ou não. Irmãos, esse é o sistema que Jesus criou, para que nós vivamos toda essa plenitude, todo esse sobrenatural que Deus tem para nós. Então eu quero te encorajar a você sair daqui empolgado com essa realidade do quanto Jesus está unido com a gente, do quanto Ele tem expectativas sobre nós, e nós saímos daqui mais interessados em viver isso. Então, irmãos, tem tudo isso à nossa disposição, mas tem um elemento que só depende de nós, que é o interesse de viver isso. Então eu vivo como? Ele disse, se preocupem com a vocação de vocês, com o chamado de vocês no reino de Deus. Não é se eu sou professor, ou se eu sou barbeiro, ou se eu sou motorista. Não é essa a vocação, não é essa a carreira que ele está falando. Ele está falando do teu propósito aqui na terra, que tem a ver com a tua posição na igreja. Na igreja. Para que você foi chamado na igreja? Para que você foi chamado no mundo espiritual? Isso precisa pautar o nosso interesse. E quando eu estiver interessado nisso, eu vou cada vez mais viver o sobrenatural. Quanto mais interesse e movimentos nessa direção, mais do sonho de Jesus para a minha vida. E com certeza mais qualidade de vida vem. Então, irmãos, primeira direção de Jesus para nós hoje é que a gente se interesse e procure a união. Qual união? Com o corpo, com a cabeça, principalmente com a cabeça, mas também com os outros membros, para entender que engrenagem eu sou dessa máquina, como que eu posso servir melhor. E aí vem uma outra coisa, vem eu descobrir que dom ou que dons eu tenho. Então os dons e o poder do Espírito Santo são para que a gente atinja uma nova estatura coletiva. Então, irmãos, assim, o texto que a gente vai ler, nós vamos falar sobre os dons primeiro, tá? O que acontece? Quando a gente olha para essa expressão sobre o corpo de Cristo, a gente entende, então, que foram dados diferentes dons para cada um de nós.
Então, no momento que eu recebo o Espírito Santo, que eu tomo a minha decisão de ser salvo, recebo o Espírito Santo, eu recebi pelo menos um dom, um ou mais dons. Agora, o que é um dom? Um dom é uma capacidade de eu atuar acima da média dos outros cristãos, numa área que os outros cristãos também podem atuar. Então, por exemplo, evangelismo. O que é evangelismo? É falar sobre a salvação de Jesus para quem ainda não é salvo, ainda não tomou a decisão. Todo cristão faz? Sim, todo cristão faz e deve fazer. Mas tem aquele que é o evangelista, ele tem uma capacidade acima da média dos outros cristãos, porque Deus deu isso para ele como um dom, de fazer o evangelismo. Então ele aborda a pessoa na rua com mais facilidade, as pessoas ouvem ele melhor do que nós, e não tem uma explicação racional para isso, só sobrenatural, porque é um dom, é graça de Deus sobre a vida do sujeito. Então tem pessoas que têm um dom em uma área, e eu preciso então entender, irmãos, qual é o meu dom. Todo cristão tem um dom, e esse dom está vinculado com o teu chamado, com o meu chamado. Um ou mais dons. Então uma pergunta muito importante é, qual é o meu dom? Ou quais são os meus dons? E eu trouxe ali uma lista então, de dons. São aproximadamente 18, tá, irmãos? São 3 listas, Romanos 12, 1 Coríntios 12 tem 2 listas, e Efésios 4, o capítulo que a gente está lendo, tem mais uma lista. E olhando para essas listas, alguns enxergam 18, outros enxergam mais, outros enxergam menos. Por quê? Porque ele tem dom de milagres e de curas. Alguns vão dizer, isso aí os dois são os mesmos, é o mesmo dom. Outros vão dizer, tem o dom de mestre e o dom de ensino. Alguns vão dizer, isso é o mesmo dom. Outros vão dizer, não, são dons dois diferentes. Então, irmãos, é aproximadamente 18 dons. Então você precisa olhar para essa lista e entender qual deles é o teu. Como que eu entendo qual é o meu? 2 formas principais. Eu, em oração, entender Jesus me dizer qual é, ou quais são, ou então eu começar a olhar para eles e resolver me experimentar neles. Tá, vamos ver aqui, tem um dom, irmãos, de contribuição financeira, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, precisa de contribuição financeira, é um órgão, é uma parte, é um departamento fundamental para que continue viva a igreja, a contribuição financeira. Então todos contribuem, mas tem um que o sujeito tem uma capacidade de doar muito grande. Então a gente precisa entender, me experimentar nessas áreas e ver, Jesus me usa aqui mais do que o normal. Nessa área aqui Jesus me usa, né, eu vejo que eu faço melhor do que a maioria das pessoas com quem eu ando. Então, irmão, é importante você se perguntar quais são os teus dons. Porque, sabe, irmãos, a gente corre um risco, e eu tenho uma suspeita muito grande, de que nós, como Passo da Areia, temos vários dons enterrados, que não estão sendo usados. E qual que é a razão, muitas vezes, irmãos? Falta mais interesse da nossa parte de entender qual é e de viver a carreira que Jesus tem para mim. Então um texto como esse deve nos empolgar, deve nos encorajar a dizer, eu quero viver o meu chamado no reino, eu quero atingir esses novos níveis espirituais, eu quero experimentar a vida verdadeira que o Senhor tem para mim. E a gente pode ter certeza, irmãos, a nossa família vai ser melhor, o nosso dia a dia vai ser melhor, nossas decisões vão ser melhores, a paz vai vir maior sobre a nossa vida, tudo vai ser melhor dentro de nós e fora de nós, mas nós precisamos colocar o nosso interesse em descobrir, em entender e viver o chamado que Jesus tem para nós, que tem a ver com o dom e com eu me envolver com o dom e a vocação que Jesus me deu dentro da igreja. E aí, irmãos, se inverte um conceito errado que muitas vezes a gente tem. E eu quero que você entenda e saia daqui com essa convicção. É prejudicial para nós entendermos que a igreja foi criada para me cuidar. Eu estou aqui na Passo da Areia para ser cuidado. Irmãos, esse não é um conceito saudável para ninguém, nem para ti. O conceito saudável é, eu fui salvo por Cristo, eu recebi tudo o que eu preciso, e eu vou fazer parte desse corpo. E à medida que eu faço parte e assumo minhas responsabilidades aqui, eu vou me tornar uma pessoa saudável.
E eu vou andar com outros cristãos, e é claro que eu preciso melhorias, que eu preciso aprimoramentos. Então eu vou me aproximar dos cristãos e eu vou trocar com eles. Eu vou encorajar eles, eles vão me encorajar. Eu vou confessar pecados, eles vão confessar. Nós vamos orar juntos, nós vamos crescer juntos, porque nós estamos dispostos a servir um ao outro. Então é isso que Jesus queria dizer com focar em servir. Porque quando nós nos encorajamos, nós nos unimos com as engrenagens, a gente gira melhor. A gente funciona melhor, porque eu estou em contato, eu estou querendo fazer a minha parte no sistema. Então, quanto mais interessado, envolvido em fazer a minha parte no sistema, melhor eu vou funcionar, melhor a minha saúde vai estar. E aí, meus irmãos, a gente vai experimentar novos níveis. Interessante, esse é o versículo que deu origem à mensagem, é o versículo 12 e 13, Efésios 4, que diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, ele está dizendo, o nosso objetivo é que a gente, nessa união, a gente cresça, a gente veja o corpo crescer. Quando a gente vê as crianças aqui, a gente quer que elas cresçam em altura, em estatura, mas que elas cresçam também em maturidade, que elas cresçam também em sabedoria. E é isso que esse versículo está dizendo, que o propósito de Jesus é que a gente cresça como passo da areia em altura, em estatura e maturidade espiritual. Significa, irmãos, que não tem como nós mensurarmos, mas Jesus olha para nós e diz assim, passo da areia está com altura 2. Eu queria que eles chegassem na 4, na 5, na 6, no infinito. Mas hoje eles estão no 2, estão no 3. E irmãos, nós temos então que ter essa ambição, essa vontade espiritual de crescer em estatura. Mas como que nós, como corpo de Cristo, vamos avançar, vamos atingir um novo nível espiritual? Depende de nós estarmos interessados individualmente. E aí vem o papel de nós cutucarmos nosso irmão do lado e dizer assim, meu irmão, vamos lá, meu irmão, eu quero ver outro nível aqui, eu quero ver novo nível espiritual aqui, nova estatura aqui nessa igreja. Então, qual é o teu dom? Quero te ajudar, quero te encorajar, vamos junto, vamos descobrir esse dom aí, vamos botar para fora isso aí, vamos botar para rodar essa capacidade aí, quero ver esse sobrenatural na tua vida. E aí, irmãos, nós precisamos ter o sentimento de coletividade mesmo, porque muitas vezes o que acontece, a nossa carne faz o seguinte, o sujeito é um evangelista, o sujeito vai ali na rua e tem pessoas aqui na igreja que são assim, o cara para numa fila lá e diz, tudo bom? E a pessoa começa a abrir a vida e não sei o que, tu já é cristão? Não, então vamos orar para receber Jesus agora? Vamos, então... E aí a gente vê uma pessoa fazendo isso, tendo essa capacidade, e aí ao invés de a gente celebrar e querer andar com ele, para eu também crescer um pouco mais no evangelismo e tal, eu começo a ficar com inveja. Mas eu vou ter que dar um jeito, o irmão ali está se destacando ali, né? Eu preciso me destacar também, eu preciso ver como é que eu vou me destacar na igreja, como é que eu vou ser visto pelo pastor, né? Como é que eu vou ser visto pelos irmãos melhor e tal. Irmãos, é um sentimento carnal. Em vez de eu celebrar e eu ficar feliz do sobrenatural na vida dele, e eu tentar me unir para eu também crescer no sobrenatural, talvez eu possa me unir com esse cara para dizer, olha, eu tenho o dom de ensino, eu não sou bom assim, descontraído e de evangelizar e tal, mas eu posso ajudar essas pessoas a continuarem depois, eu posso ensinar a Bíblia para essas pessoas, eu tenho uma capacidade de ensino, tenho o dom de ensino, então eu vou me unir com esse irmão, porque daí ele evangeliza, eu ensino, e aí a gente vai indo para nova estatura espiritual aqui nessa igreja. E aí tem um outro irmão lá que tem a capacidade de misericórdia, por exemplo, tem o dom ali de misericórdia, outro dom de serviço. Daqui a pouco esse cara vai dizer, cara, vamos associar esse teu evangelismo, esse teu ensino aqui, com alguma ação social ali e tal. E irmãos, a gente precisa entender esse coletivo de dons espirituais funcionando em unidade, né? Então, irmãos,
nós precisamos sair daqui empolgados, interessados em buscar mais. Em buscar mais individualmente, mas também em buscar como eu posso me conectar mais com meus irmãos, para que os nossos dons se unam e a gente atinja nova altura, nova estatura espiritual, né? E por fim, irmãos, queria trazer... Por fim, não, tem mais duas verdades. A outra verdade é um fundamento do crescimento, é seguir a verdade em amor. Porque o texto ali do versículo 15 diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que é seguir a verdade em amor? Por que ele falou a verdade em amor? Porque, irmãos, você seguir a verdade significa que nós vamos estar dispostos a correr atrás da verdade de Jesus a qualquer custo. Só que esse a qualquer custo precisa ser feito com amor, precisa ser feito com encorajamento. Então o fundamento do crescimento, irmãos, é a verdade em amor. O Provérbios 27 é bem conhecido, versículo 17, que diz assim: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Então, irmãos, nós somos pessoas que precisam crescer na verdade. E crescer na verdade, irmãos, é o seguinte: nós não vamos escolher qual verdade nós vamos compartilhar. Nós não vamos escolher qual verdade que nós vamos deixar de lado, porque, se a gente falar sobre isso aqui, daí tu sabe como é que é, né? Dá constrangimento, né? Dá dificuldade. Mas, irmãos, nós precisamos da verdade. Nós não podemos negociar a verdade. Mas a verdade precisa ser usada em amor. Precisa ser usada da forma certa. Precisa ser usada com encorajamento. Então, nós precisamos andar dessa forma, usando da verdade em amor, de tal forma que a gente afie um ao outro. Ele disse: o ferro afia o ferro. E nós vamos então crescendo dessa forma. Nós ficamos mais afiados, mais úteis, mais capazes, com mais manifestação do poder de Deus, quando a gente vai se afiando. Quero voltar para Efésios lá, o versículo 16, que é o próximo, né? Diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. De novo, a ênfase é em amor. Querendo mesmo o bem um do outro. Querendo ver mesmo o sujeito andar no sobrenatural cada vez mais. E que eu possa experimentar um pouco dessa carona. E não só empurrar o barco dele para que ele vá mais longe ainda, mas para que eu também possa avançar nesse crescimento e o coletivo aqui a gente possa ver o Passo da Areia indo em outros níveis, novas estaturas espirituais. Mas para isso a gente tem que estar disposto, irmãos, a andar na verdade em amor. Porque é mais fácil eu me esconder lá, assim, não vamos entrar nessa aí de verdade, né? Porque, tô vendo, falar a verdade para o outro, né? Falar uns negócios meio assim, né? Eu vou ter que falar a verdade, eu não vou poder mais ficar escondendo aquelas coisas embaixo do tapete lá, que eu não queria falar com ninguém, né? Esse negócio de verdade dá trabalho, mas a gente quer atingir novos níveis espirituais, irmãos. A gente quer se afiar, a gente quer crescer juntos, né? Mas a gente tem que se comprometer a fazer com amor, porque se a gente não fizer com amor, a gente vai começar a ir para o outro lado, do nosso inimigo espiritual, que é a acusação. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos, para que a verdade venha sempre para a edificação, para a construção, para que as juntas andem mais unidas, né? E a gente veja então esse crescimento. E sabe, irmãos, que é interessante que o capítulo segue, depois que ele fala a verdade em amor, para uma lista de coisas que ele estava encorajando então aqueles crentes de Éfeso a ou pararem de fazer ou a começarem a fazer. Então esse é o processo da santificação. Então, uma outra verdade que a gente pode guardar com a gente sobre aprofundamento, crescimento, novo nível espiritual do corpo de Cristo, é que os alvos da palavra de Deus, quando a gente se une com Cristo e com os irmãos, a gente começa a atingir, vão nos levando à santificação. Então eu preciso ter os alvos na mente do que eu preciso fazer. Eu preciso ser menos irritado, eu preciso ser mais agradecido, eu preciso parar de murmurar, eu preciso parar de... E eu me unindo com Cristo e com os irmãos, eu vou começar a ver essas coisas avançarem, essas coisas evoluírem, a santificação chegar na minha vida. Então eu queria ler contigo ali,
olha só, versículo 19. No versículo 19 fala que nós não deveríamos andar de forma desenfreada, como os gentios andam. Ou seja, que a gente deveria regular melhor o nosso freio, regular o nosso cabo de freio ali, para a gente ter um freio melhor. E como que a gente atinge isso? Unindo com Cristo e unindo com os irmãos. Santificação. Mas tendo na minha cabeça que eu preciso frear algumas coisas na minha vida. E quais são essas coisas? Versículo 23 fala sobre deixar-se renovar no espírito e se revestir da nova natureza. Ele fala, deixem a velha natureza, se revistam do novo homem que está sendo formado, da nova pessoa que está sendo formada no espírito. Versículo 25, é interessante que aqui alguns versículos falam individualmente, diz assim, cada um de vocês fale a verdade, não minta, fale a verdade. Então esse é um alvo para nós, falar a verdade, não mentir mais, não ter as minhas palavras, mas ser verdadeiro. Outro alvo para nós, 26, fugir da ira. O texto diz, não deixa que o sol se ponha sobre a sua ira, não deixa que o dia termine sem que você engula essa coisa e perdoe. Então, irmãos, nós precisamos perdoar mais rápido. Esse é um alvo para nós, de santificação. Outro alvo para nós, versículo 28. Não roube, o versículo diz, não roube, mas trabalhe para repartir. Então, o alvo para nós é repartir. Não roubar, trabalhar e repartir. Irmãos, todos nós aqui precisamos crescer na capacidade de repartir. Somos uma natureza egoísta. Alguns de nós têm dificuldade, inclusive, de ofertar na igreja, de repartir com a obra de Deus o que nós temos. E, irmãos, tenho certeza que nós precisamos crescer nisso e crescer no repartir com as pessoas que precisam. Jesus ensinou isso tantas vezes, né? Mas isso só se encontra, meus irmãos, só tem crescimento nisso, se eu estiver interessado nisso, buscando em união com Cristo e com as pessoas ser melhor nessa área, intencionalmente, em oração, em busca. Versículo 29, eu já fiz uma pregação inteira nesse versículo 29, que fala sobre a maneira de falar. O texto diz que a gente não deveria falar nenhuma palavra torpe, ou indecente, ou ruim, mas que toda a palavra da nossa boca fosse uma palavra que constrói, que é edificante, conforme a necessidade. Porque, meus irmãos, às vezes a pessoa pode dizer assim, mas essa verdade está na Bíblia. Está na Bíblia. Só que tu não pode ir lá e bater na pessoa com a verdade da Bíblia e dizer que é Deus. É Deus, né? Porque o texto está dizendo que tu tem que entregar a verdade conforme a necessidade da pessoa. Conforme o que ela está precisando. Então, se tu usar o texto errado, vai fazer mal para a pessoa. Então, tu precisa usar de forma que ela precisa ouvir aquilo. Então, conforme a necessidade, ele diz que seja construtivo. Irmãos, isso aí já é um baita filtro. Tu abrir a tua boca perguntando assim, isso vai ajudar as pessoas que estão ouvindo isso? Isso que eu vou falar agora vai ser para construir alguma coisa no reino de Deus, para melhorar a vida das pessoas? Se não for, o texto diz que eu não devo nem falar. Depois o segundo filtro é, isso é o que as pessoas precisam, é conforme a necessidade delas, elas estão precisando disso nesse momento. E por fim ele diz que toda a palavra da nossa boca deveria ser encorajadora, deveria ser de uma forma que transmite graça aos que ouvem, ou seja, que a pessoa saia dali encorajada, mesmo que tu vai falar com ela sobre um pecado, ela está precisando ouvir sobre uma necessidade de melhorar numa área, eu vou falar com essa pessoa e a pessoa vai sair feliz, encorajada, porque eu não estou me colocando melhor, eu estou me colocando ao lado, dizendo, eu quero te ajudar, eu vou estar orando contigo, eu quero andar contigo, Jesus está contigo também, e eu acredito que isso vai ser bom para ti, e a pessoa sai, estou feliz de ouvir isso, vou procurar melhorar, então de uma forma que seja encorajador. Depois versículo 31, irmãos, um outro alvo para nós, livrar-se da amargura, da indignação, das gritarias, e ele lista outras coisas ali também, eu estou destacando essas, né? A gente se livrar disso, irmãos, da amargura, de ficar guardando ressentimento, de ter explosão de raiva e tudo mais. Só que, de novo, não é só automotivação que vai fazer, é conexão com Jesus, é oração, é jejum e é conexão com a igreja, é viver a minha vocação que vai fazer eu ser afiado e melhorado nessas áreas.
Depois o outro alvo ali, verso 32, é sermos bondosos. Sermos compassivos. Compassivo é aquele que se importa com o outro, que se coloca no lugar do outro, né? Perdoando como Cristo nos perdoou, ele usa essa expressão, né? Perdoar. Então, irmãos, a dependência de Jesus e a união com os irmãos vai nos levar ao crescimento na santificação, nessas áreas. E o crescimento de cada um de nós na santificação vai levar essa igreja a uma nova estatura espiritual, um novo nível espiritual. Só que isso tudo é um sistema de corpo que a gente precisa de ligação com a cabeça e com os demais membros. Interessante, em Filipenses 2, versículo 2, ele diz, sendo unidos de alma e mente, falando para os cristãos, né? E também fala o seguinte, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos buscar essa união tão profunda. E qual que é a relação que tem os dons com a santificação? Os dons a gente recebe de graça. Eu não preciso ser mais santificado, mais puro para receber um dom. O dom é algo que é dado de graça, sem eu merecer. Agora, a manifestação desse dom depende do meu nível de santificação. De novo, ele se manifesta numa estatura A, mas se eu tenho um nível de santificação maior, de conexão com Jesus, é claro que esse dom vai se manifestar em nível B, C, D, e sem limites, né? Então, a santificação leva a uma manifestação maior do meu dom. Da mesma forma que a gente estava falando, o desligamento com Jesus, o desinteresse pelas coisas espirituais, faz com que o meu dom possa chegar a um nível de manifestação zero, enterrado, como naquela parábola de Mateus 25, lá dos talentos. Então, irmãos, queria ler mais uma vez, quero fazer menção só ao texto lá de Efésios 4:13, que diz que nós estamos com o objetivo de atingirmos o estado de pessoa madura, falando sobre a igreja, e a medida da estatura da plenitude de Cristo. A estatura de Cristo. E aí eu fiquei me perguntando, qual o outro texto da Bíblia que nos faz pensar sobre a estatura de Deus, ou sobre a altura de Deus? Eu me lembrei de Isaías 40. Isaías 40 diz, lá no versículo 12, faz uma pergunta: quem na concha da mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? O texto está dizendo que Deus mediu os oceanos, que a gente conhece, que não são pequenos, com a concha da mão. E que ele mediu os céus a palmos, querendo falar sobre o tamanho de Deus, querendo falar sobre a estatura de Deus. E os versículos finais desse mesmo capítulo de Isaías 40 são muito conhecidos. Dizem assim, versículo 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse texto está dizendo que aqueles que esperam, colocam confiança no Senhor, colocam interesse no Senhor, vivem algo sobrenatural. Qual é o ser humano que voa na altura que uma águia pode voar? Qual é o ser humano que corre e não se cansa? Nós já vimos lá outros textos dizendo, corra com os cavalos, corra com a velocidade de um cavalo. Irmãos, é um convite para andarmos no sobrenatural. Agora depende de nós colocarmos a esperança em Jesus, colocarmos interesse em querermos viver essa nova estatura espiritual da igreja. Então, irmãos, Jesus quer levar a igreja dele, inclusive Passo da Areia, para um nível gigantesco, espiritualmente falando. Nível gigante, nível inesperado, um nível tremendo. Nós precisamos nos interessar, nós precisamos fazer a nossa parte de buscar. E eu quero terminar, irmãos, no capítulo 3 de Efésios, que diz o seguinte no verso 10. Isso para que agora, pela igreja, preste atenção, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de quem? Dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Irmãos, o texto diz que tem coisas que os anjos não conhecem do poder de Deus,
que eles podem conhecer através da igreja de Jesus, irmãos. Que privilégio é esse de Jesus nos chamar para sermos o corpo dele e atingirmos estaturas tais que nós vamos manifestar, ver manifestando em nós coisas que os anjos vão conhecer, que eles não conhecem ainda sobre Jesus. Meus irmãos, que nós possamos sair daqui interessados nisso, empolgados com isso, querendo dedicar nossa vida a viver essa carreira, esse propósito, essa vocação, esse sonho que Ele tem para nós. Mas isso passa então por isso, por nos unirmos com Jesus, que é o cabeça, nos unirmos com os irmãos, buscarmos entendimento sobre nossos dons e prática deles aqui, e nós estarmos também, em verdade e em amor, crescendo nessa direção da santificação. Verdade e amor como fundamento para a santificação. Então, irmão, quero te convidar a nós ficarmos em pé e orarmos um pouco sobre isso. Que Jesus nos dê graça, nos dê sabedoria hoje, nos dê visão hoje, individualmente sobre nossos dons, individualmente sobre nosso chamado, individualmente sobre o propósito que Ele tem para nós, e também coletivamente, que Jesus possa nos dar visão daquilo que Ele tem sonhado para as nossas vidas. Quando a gente fala sobre isso, a gente pode ter pessoas aqui conosco que precisam ter uma primeira experiência com Jesus, né? A Bíblia diz que é necessário um encontro em que há uma decisão profunda, definitiva, de amar e obedecer a Cristo, e essa decisão leva a pessoa a um novo nascimento, a receber o batismo espiritual. O Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa, e ela então tem um novo nascimento e passa a fazer parte desse sistema, da igreja, passa a ser um membro da igreja de Cristo. Então, eu queria fazer esse convite hoje, se tem alguém aqui que quer dar esse passo hoje, de tomar uma decisão por Cristo, já tem pensado sobre isso, e fazer uma oração com a gente. A Bíblia diz que é preciso que você confesse com a sua boca que Jesus é Senhor, e creia no teu coração para ser salvo. Então nós queremos te convidar a você fazer uma oração com a gente, em que você vai tomar uma decisão então de fazer uma entrega da tua vida para ser um seguidor, um filho de Jesus, mas também que você vai estar tomando a decisão de ser batizado nas águas, que é um passo importante que Jesus convidou a todo aquele que se torne filho, que faça. Então nós temos agora em novembro, dia 15, aniversário da nossa igreja, vamos ter um batismo, já tem algumas pessoas se preparando para isso, e eu queria então te dar essa oportunidade, se você entendeu que você precisa desse encontro com Jesus, para que a tua vida seja nova, quero te convidar a fazer uma oração agora. E essa oração é uma oração que precisa ser falada, para que o mundo espiritual ouça que você agora está pertencendo a Jesus. Quero te convidar a você repetir umas palavras, se você ainda não fez isso, não tinha tomado essa decisão. Quero te convidar a repetir as seguintes palavras comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo de ter andado longe, mas nesse dia eu entendi de maneira definitiva que preciso de Ti. Entendi que preciso de uma decisão de crer, de Te amar e de Te obedecer. E nessa noite, eu Te convido para ser o meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu Te convido, Jesus, para ser meu Pai. E eu quero Te pedir que seja feita a Tua vontade na minha vida. Eu desisto da minha vontade. Peço que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém fez essa oração aqui hoje? Queria te convidar a vir aqui na frente para a gente te dar um abraço. Vem.
Amém. Bem-vindo, amém. Junto contigo, tá? Irmãos, quero te dar alguns segundos para você falar com Jesus agora, pedindo visão sobre quais são os teus dons. Qual é teu chamado na igreja de Cristo? Lembra que isso vai fazer toda a diferença para você viver o propósito que Ele tem para ti na terra. E ao mesmo tempo que você procura essa resposta, você precisa pedir ajuda para Jesus sobre como colocar isso em prática, a serviço da igreja dele, para que então você possa viver esse plano, esse propósito como um todo. Fala com Ele agora, tempo individual agora de falar com Jesus sobre isso. Cristo, Tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Irmãos, vamos ter um tempo de oração sobre isso. Vamos orar sobre... Vamos orar pedindo que Jesus nos ajude como igreja a estarmos nos conectando mais com Ele e uns com os outros, para que a gente possa viver nova estatura espiritual, novo nível espiritual, através da prática dos dons, através da santificação. Que Jesus nos ajude a vermos mais da manifestação dEle, mais do propósito dEle entre nós, através de nós. Aleluia. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra hoje aqui, palavra que nos chama a ver qual é o nosso papel no reino, e a Tua palavra nos garante que ao nós entregarmos as nossas vidas a Ti, o Senhor nos dá dons, mas o Senhor quer de nós disposição. O Senhor tem dons à disposição. O Senhor quer usar cada um aqui nos diversos dons que o Senhor distribui na igreja. Mas Tu queres, ó Deus, que haja entre nós a disposição de ser usado, de ser usados e de ser ousados, ó Pai, naquilo que o Senhor tem chamado a Tua igreja. Então que o Teu Espírito Santo venha falar aqui a cada um, independente da idade, independente do tempo de conversão. Mas o Senhor está chamando a igreja, se disponha. Eu quero usar, e eu quero dar dons
dons do evangelismo, dons do ensino, dons do pastoreio, dons da generosidade. Ó Deus, que cada um aqui na tua palavra se deixe, Senhor, tocar pelo Espírito e ser usado nos diversos dons para a edificação da igreja. Então, em nome de Jesus, quebra de nós o medo, quebra de nós a timidez, quebra, Senhor, qualquer empecilho que possa impedir dos dons se manifestarem. Que se levante aqui muitos, ó Deus, que já estão sentindo: eu tenho chamado para isso, eu tenho chamado para isso, e eu quero ser usado, eu quero ser aquele que ajuda a edificar a igreja. Então levanta homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes aqui, para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus, desperta. É o teu Espírito que fala, e é o teu Espírito que distribui os dons. Então, em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Eu te peço em teu nome, Pai. Amém. Jesus, nos ajuda a continuar perseverando em te buscar, Senhor. Nós entendemos cada dia mais, e hoje mais uma vez, que nós precisamos em primeiro lugar buscar o cabeça, que é o Senhor. Nós queremos estar conectados com o Senhor todos os dias, Pai. Como nós cantamos aqui, vamos continuar cantando, Pai. Nós queremos gastar a nossa vida aos teus pés. Nós queremos te conhecer mais, Jesus. Nós queremos viver mais experiências com o Senhor. Nós queremos sair daqui com o compromisso, Pai, de nos aprofundarmos ainda mais na vida contigo, Jesus. Que nós possamos perseverar nisso, que nós possamos te ouvir. Em cada vez que nós te buscarmos, nós possamos ter experiências com o Senhor, te ouvir no nosso coração, na nossa mente, através da tua palavra, Pai. E que nós possamos também, Pai, continuarmos vivendo como igreja, como corpo, Jesus. Que nós possamos nos envolver cada dia mais com os nossos irmãos, seja nos pequenos grupos, nos microgrupos, individualmente. Nós queremos, Pai, nos afiarmos de fato. Nós queremos ouvir aquilo que nós precisamos buscar mais, aquilo que nós precisamos melhorar. Nós queremos confessar mais os nossos pecados, orar uns pelos outros. Nós queremos viver o que é ser igreja, que é ser a tua família, o teu corpo aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos estar cada dia mais ligados com o Senhor e com a tua igreja, Jesus. Então nos ajuda a perseverar nisso, nos ajuda a gastar de fato a nossa vida. Nós sabemos que envolve tempo, nós sabemos que envolve energia, recursos financeiros inclusive, mas nós queremos pagar o preço, Pai, de estar perto do Senhor e perto dos nossos irmãos, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para a tua igreja e também aqui para o Passo da Areia como igreja nesse local, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar despertando aqui dons, aqueles que o Senhor já derramou sobre a vida de cada um que entregou a vida ao Senhor, que nós possamos ter clareza daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós e possamos não esconder, não enterrar esses dons, mas saber que vem do Senhor e que é para glorificar o teu nome, Pai. Então nós queremos andar nesses dons, nós queremos operar nisso, Pai, e nós te pedimos que possa nos dar clareza, nos ajudar, nos dar direção, e que a glória seja do teu nome, que as pessoas te conheçam através da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você sabe qual é ou quais são os teus dons, e você quer colocar à disposição do Senhor no novo nível esse dom, talvez estava meio parado, ou talvez estava em algum nível, mas quer ir para o novo nível, entregando ao Senhor. Eu queria te chamar aqui na frente para a gente fazer uma entrega juntos, assim. Olha, eu sei o meu dom, eu sei para o que Jesus me chamou, e eu quero hoje fazer um voto com Jesus, dizendo: Senhor, eu quero me dispor mais, eu quero me dedicar mais a esse chamado, a essa vocação que tu me chamou. Senhor, me ajuda a vencer os medos, me ajuda a vencer as barreiras. Eu quero te servir num nível maior, isso que tu me chamou. Quem quiser pode vir. Essa fome
que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei a vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo, Pai, te louvando por esse chamado, por esse convite que Tu tem para cada um de nós, Pai. Somos gratos, Senhor, pela clareza na vida de vários irmãos aqui, Senhor, que já sabem, Senhor, o que Tu lhes deu, Senhor, qual foi a graça, o dom que receberam, Senhor. Oramos para que eles possam viver isso de forma intensa, profunda e cada vez mais profunda, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Não a nós, Senhor, mas a Teu nome da glória, Senhor. Nós queremos ver, ó Pai, a Tua igreja avançando, Senhor, levando pessoas a uma liberdade verdadeira, a paz verdadeira, Senhor. Nós queremos ver a cultura transformada. Nós queremos, Senhor, ver a cura da escravidão, Senhor, nas vidas de tantas pessoas que sofrem emocionalmente, que sofrem fisicamente, que sofrem espiritualmente, Senhor, que precisam de salvação, que precisam de socorro. E nós queremos, como igreja, Senhor, sermos a Tua resposta, Senhor, para esse mundo, ó Pai. E nós somos gratos, Senhor, pelos dons que Tu já derramou. E nós pedimos, Te manifesta através de nós, Senhor. Estamos aqui colocando nosso interesse, nossa vontade, Senhor. Nos livra das distrações que nos desconectam de Ti e uns dos outros. Nos livra do egoísmo. Nos livra, Senhor, da nossa natureza que nos afasta dos nossos irmãos. Nos afasta, Senhor, das nossas irmãs. Que no nome de Jesus, Pai, Tu nos ajude a andarmos mais unidos, Pai. Mais unidos, Senhor. Mais unidos contigo. Mais unidos uns com os outros. Mais santificados pela união, Senhor. Em nova estatura nós queremos andar, Senhor. Queremos sonhar, Senhor, com o tamanho, ó Pai, desse projeto que Tu tem para nós. Queremos, Senhor, nos alegrar e Te agradecer, Senhor, porque não podemos entender o Teu amor por nós. Pedimos que Tu Te manifeste, Senhor, em nossas vidas e principalmente através de nós, Senhor, vida de muitas pessoas. Obrigado por renovar o Teu chamado em nós, Pai. Obrigado, Senhor. Queremos viver melhor o Teu chamado para nós e Te agradecemos pelo Teu convite, Pai. Louvado seja, Senhor. Abençoamos nossos irmãos e pedimos graça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém.